Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro aulão. Por que aulão, Jás? Porque a proposta desse vídeo é passar para vocês uma aula mesmo, aquilo que ninguém nunca te ensinou a respeito da sua sexualidade. Então não vai ser um vídeo picado com informações soltas, não, vai ser uma aula completa para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso. Então, se você está em algum momento que você não consegue assistir o vídeo inteiro, porque é um vídeo um pouco mais longo, se você está no Instagram, vai aqui embaixo, ó, salva na bandeirinha aí, e depois você vai lá no Instagram em cima, no cantinho direito, onde tem aqueles 3 risquinhos, clica, vai lá em salvos, que o vídeo vai estar lá e você pode terminar de assistir quando você tiver um pouquinho mais de tempo, tá? No Instagram não, no YouTube também, quem estiver assistindo, é só dar um joinha e depois você volta aqui para terminar de assistir. Então vamos entender um pouquinho mais a respeito da nossa sexualidade. Por que é aquilo que ninguém nunca te ensinou a respeito da sexualidade? Hoje a gente vive num mundo moderno, onde muito se fala sobre o sexo, mas muito se fala do sexo vulgarizado, ridicularizado, promíscuo, onde a mulher, infelizmente, ainda é um objeto sexual em pleno século XXI, que a gente é visto no exterior, né, como o país das gostosonas e tudo mais, e que as pessoas pouco sabem sobre o sexo, as pessoas pouco sabem sobre a educação sexual, sobre a prática do ato sexual em si, e a gente vem cheio de bloqueios. Então a gente precisa estudar um pouco mais sobre isso, por isso eu vim compartilhar aqui com vocês informações de relevância, para que vocês entendam mais a respeito da sexualidade de vocês, para que a gente consiga ir mudando aos poucos esse contexto sexual tão ruim no qual a gente está inserido enquanto mulheres, enquanto casais também. Porque se você é homem, você se relaciona com uma mulher e talvez ela tenha os mesmos bloqueios e os mesmos problemas. A primeira coisa que a gente precisa entender, o que é o sexo, né? O que é sexo? Sexo é pornografia? Sexo é algo errado? Sexo é algo sujo? Independente de contexto religioso, se a gente for olhar para o sexo é o portal por onde a gente dá a vida, por onde a gente traz a vida, né? Então, é a coisa mais magnífica que já foi criada, porque se não fosse o sexo, através do sexo, nós não estaríamos aqui enquanto pessoas, entende? Então, quando a gente para pensar, poxa, a minha mãe precisou fazer sexo para que eu nascesse. Nossa, mas a minha mãe faz sexo? Sim, porque não tem nada de errado em fazer sexo. Não tem nada de errado da gente desfrutar de algo que foi criado para nós. Ah, Jace, mas então o sexo ele tá muito ligado à reprodução. Isso é uma mentalidade muito antiga, né, de que a gente traz aí dentro dos conceitos religiosos, que o sexo era feito para multiplicar, né, para nascer mais pessoas. E hoje a gente já sabe que não, a gente tem entendimento que não. Por quê? Porque a gente tem dentro do sexo o prazer, né? O prazer. Se o sexo não fosse pra gente desfrutar desse prazer, ele seria como nos outros animais, talvez muito instintivo, a mulher entra no cio, o macho sente o cheiro do cio, vai lá, tem a relação sexual para reproduzir, pronto, acabou ali. E não, o sexo no humano, ele não é isso, né? Ele é uma coisa muito mais linda, muito mais complexa. A gente tem entrega, a gente tem hormônios, a gente tem prazer, e a gente precisa começar a olhar esse sexo por esse lado. Sem discutir conceitos religiosos, porque eu não estou aqui para julgar nem para interferir na crença religiosa de ninguém. Dentro de cada religião, eles têm as suas regras a serem seguidas e são diferentes de religiões para religiões. Se a gente for levar em conta as diferenças que tem dentro das religiões, a gente já tem aí um padrão sexual muito diferente de pessoa para pessoa. Então a gente precisa olhar para o sexo de uma forma um pouco mais simplificada, sem infringir os seus valores religiosos, entende? Então, independente da minha religião, o que é o sexo para mim? O sexo é o meu momento de intimidade com o meu marido, né? É o meu momento de entrega com o meu marido, é o meu momento de conexão com o meu marido. A partir desse momento de conexão, de entrega, eu tenho a liberação de hormônios que faz eu me relacionar melhor com o meu marido, que faz eu ficar mais tolerante com o meu filho, que faz eu ficar mais bem-humorada no meu trabalho, que faz eu ter minha autoestima elevada. Então a gente tem vários hormônios que a gente libera durante a nossa relação sexual que interferem na nossa vida como um todo. Então não é só uma coisa que a gente vai lá e faz e pronto, acabou, porque todo mundo diz que casal tem que fazer. Não! Hoje já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como algo que precisa ser presente na relação e na vida dos casais, né? O sexo hoje ele é enxergado como uma energia vital, mas já se energia vital não é exagerar um pouco? Quer dizer que as pessoas que não fazem sexo vão morrer? Não, mas se a gente parar de fazer sexo, as pessoas não vão nascer, nós vamos ser extintos, né? Não vai ter mais vida.
Então o sexo é quem traz a vida, é a partir do sexo que eu estou aqui falando com você, é a partir do sexo que meu filho veio ao mundo, entende? Então Deus usou esse ato, eu acredito em Deus, quem não acredita leva para a sua crença, mas usou esse ato que é consagrado, que é bonito, desde que feito da forma correta, para que a gente pudesse trazer através dele outras pessoas a esse mundo, né? Porque não somos nós que trazemos, é Deus quem envia dos nossos filhos, porque se a gente pudesse escolher, a gente ia no supermercado e comprava filhos, e não é assim que funciona. Então assim, mas nós somos utilizadas como portais. Por que que a gente ainda tem muito enraizado na gente essa crença da pureza com a virgindade, né? Isso vem de muito tempo, gente. Isso vem de uma educação cultural e religiosa de muito tempo. A começar pelo fato de que Maria deu a vida a Jesus sendo virgem. Então, acaba que a gente, nesse contexto, a gente tem essa visão de que, então, a virgindade é sagrada, né? Deus escolheu uma mulher que fosse virgem. Sim, naquele contexto, naquela história, aquilo era importante para que acontecesse. Hoje em dia, sem infringir os valores de ninguém, a virgindade é tão importante como era naquele contexto, né? Quando a gente pensa na questão do divórcio, o divórcio era abominado. Por que o divórcio era abominado? Porque há muito tempo atrás, a mulher que se divorciava, ela acabava indo para a rua, para prostituição, porque era uma mulher que não ia conseguir se casar novamente, era uma mulher que não tinha valor diante da sociedade. Então, para essa mulher, naquele contexto histórico, era melhor ela ficar no casamento. Por isso o divórcio não era aconselhado, não era permitido, porque a vida dessa mulher iria se transformar em um inferno no caso de um divórcio. Esse é o contexto que a gente vive hoje? Não, hoje a gente tem um mundo muito diferente, uma realidade muito diferente. Então a gente não pode normalizar relacionamentos abusivos como acontecia antigamente, ainda no mundo de hoje. A gente não pode prender as mulheres a um casamento onde elas apanham, onde elas são maltratadas, porque o divórcio não é permitido. Por que o divórcio não é permitido, né? Se a gente for pensar num contexto de bem-estar, de vivência, nós estamos nesse mundo para quê? Não é para tentar evoluir espiritualmente, não é para tentar ser melhor, e a gente tem sim que passar pelos nossos desafios, mas será que eu me obrigar a estar dentro de uma relação tão ruim, que me faz tão mal, é a vontade do ser superior que nos colocou aqui? Então a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. E o que é o sexo? Mudar este olhar. Vamos parar de olhar para o sexo que é exposto nos X-vídeos, nos pornôs da vida. Vamos parar de olhar para esse lado tão vulgar, porque o sexo tem esse lado, esse outro lado da moeda, tem esse outro ângulo para ser visto, que é dentro dos relacionamentos, né? Que é dentro dos meus valores. Então a gente precisa começar a olhar mais por esse ângulo. Então eu convido vocês a começar a fazer essa reflexão, né? Por que a gente tem tanta dificuldade em falar de sexo? Exatamente por isso, porque ainda é visto como algo ruim, como algo errado, como algo sujo, como algo feio, como algo que deveria ser feito igual antigamente, que nem troca roupa, nem se olha no espelho, né? Só dá uma levantadinha na saia e o parceiro vai lá, só abaixa as calças, vai no coito, pronto, acabou. Não, não é mais assim. Então a gente precisa parar de querer se esconder por trás dessa ou essa máscara ruim, né, de que é tudo errado, ou desse que é tudo permitido e a promiscuidade. A gente tem um meio termo aí, a gente tem um equilíbrio, né? Então a gente pode sim falar de sexo de forma educativa, de forma benéfica, a gente pode sim conversar sobre sexo com os nossos filhos, com as nossas filhas, porque eles têm contato com isso muito precocemente. A gente vem com uma configuração de fábrica a respeito do sexo. O que é essa configuração de fábrica, gente? É aquela configuração que quando eu fui para minha primeira relação sexual, o que eu tinha de educação sexual foi o que a minha mãe me ensinou. Mas a minha mãe me ensinou o que a minha avó ensinou a ela. E o que a minha avó ensinou a ela há 40 anos atrás? Praticamente nada. Então, se a minha mãe foi aprender a respeito de sexo na sua primeira experiência sexual. Então, ela aprendeu sobre sexo com quem? Com o primeiro parceiro. O que o primeiro parceiro há 40 anos atrás sabia a respeito de sexo? Quase nada. Hoje, o que os parceiros homens sabem a respeito de sexo, a respeito do prazer feminino, a respeito de agradar uma mulher na cama? Quase nada. Né? Aqueles que ainda têm um pouco mais de curiosidade, se informam, têm um pouquinho de informação. Mas nós somos seres únicos e individuais. Às vezes o que ele leu e aprendeu não funciona comigo. Então eu preciso entender esse modelo, essa configuração, porque a partir do momento que eu entender qual é a configuração que eu tenho, eu vou saber se essa é uma configuração que é válida, que faz sentido no contexto de hoje e o que eu preciso melhorar.
entendeu? Porque o homem, por exemplo, a mulher que aprendeu sobre sexo com o seu primeiro contato sexual, ela aprendeu muito mais sobre o prazer masculino do que sobre o prazer feminino. Porque o que o homem levou para esse sexo foi a forma como ele sabe ter prazer, foi a forma como ele sabe se dar prazer. Que normalmente é um sexo que tem muito coito, né? Entra e sai ali, órgão genital, tem pouco toque, tem pouco estímulo, tem poucas carícias, tem pouco agrado. Muitas vezes o homem até quer, mas ele não consegue sequer encontrar o clitóris da mulher, ou se encontra, acha que não tem muita importância, não estimula, então o prazer da mulher vai ficar ali em segundo plano. Então a gente ainda tem muito isso presente nos relacionamentos hoje em dia. A gente tem muitos homens que não sabem nada sobre sexualidade feminina, a gente tem muitas mulheres que não sabem nada sobre o seu próprio prazer e o seu próprio corpo, e se a gente não começar a se educar sexualmente, construir a nossa educação baseada no mundo que a gente vive, e hoje a gente vai continuar sendo essas mulheres educadas de 40, 60 anos atrás. E a gente vai continuar tendo frustrações, disfunções, desconfortos e uma vida sexual ruim, né, que muitas vezes afeta no nosso relacionamento conjugal, muitas vezes afeta no nosso casamento. Então a gente precisa começar a mudar a nossa configuração, e a gente só consegue fazer isso quando a gente tem a percepção. Então eu vou ensinar aqui para vocês no final dessa aula como fazer a autobiografia sexual, e vocês vão fazer a autobiografia de vocês, e a partir dessa autobiografia vocês vão criar estratégias para começar a modificar essa configuração de nascença que a gente traz. Então a gente vai começar a trabalhar isso daí, tá bom? Então, quem quiser aprender, fica até o final da aula. Eu queria dizer o seguinte, para vocês que estão me assistindo aqui pelo YouTube, entra lá no meu Instagram, me segue por lá, lá eu tô sempre compartilhando dicas rápidas para vocês estarem acompanhando aqui, eu vou sempre estar postando os vídeos maiores como esse, então me acompanha lá no Instagram, tá? Para vocês poderem pegar as dicas também. Pessoal, vocês que estão aqui no Instagram, se vocês estão gostando desse modelo de aula, se vocês acham que isso é bacana, que é válido, se vocês querem que eu traga mais aulas como essa aqui para vocês, curtam esse vídeo para eu ter o feedback de vocês, para eu saber o que vocês estão achando, né? Porque não adianta eu fazer aqui um vídeo super longo, com um monte de informação bacana, se vocês não estão dispostos a assistir um vídeo super longo. Então me dê o feedback de vocês aqui, curte o vídeo para eu poder saber, tá bom? Então vamos dar continuidade aí à nossa aulinha. E a partir dessa falta de autoconhecimento de mim mesma, do meu prazer, da minha sexualidade feminina, é que começam a surgir as disfunções. Jás, quais disfunções? As mais modernas. Vou fazer um segundo aulão depois falando só do ciclo da resposta sexual feminina. Vou trazer para vocês aqui todo o conteúdo da Sex Therapy para casais que eu criei, para vocês entenderem um pouco mais, mas essa vai ser uma segunda aula. Então, como que surgem essas disfunções? Falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento, muitas vezes eu não tenho desejo. Por falta de conhecimento, muitas vezes eu não tenho uma excitação suficiente que me gere uma lubrificação suficiente. Aí eu vou para uma relação sexual com pouca excitação. E aí eu sinto dor, eu sinto desconforto. Por que é tão importante ter excitação? Porque a vagina da mulher fica colabada, né? A vagina da mulher, assim como o pênis do homem, ela precisa aumentar de tamanho durante a relação sexual. Se eu não tenho excitação, esse aumento não acontece. Se esse aumento não acontece e eu introduzo um pênis ali, tá seco, tá rígido, tá fechado. Eu vou sentir dor, eu vou sentir desconforto, eu não vou ter prazer, esse sexo não vai ser prazeroso. Mas o que eu faço para mudar isso? Aumenta a excitação. Como que eu vou aumentar a excitação? Aumentando o estímulo. Primeiro eu preciso saber o que me excita. Se eu não souber o que me excita, eu nunca vou conseguir aumentar a minha excitação. Tem gente que se excita visualmente, tem gente que se excita com estímulo auditivo, tem gente que se excita com cheiro, tem gente que se excita com toque. O que me excita? Eu preciso descobrir o que me excita. Então, vamos lá, já um exercício para vocês fazerem aí. Anota num papel o que te excita, o que o outro faz em mim que me faz ter arrepio, que me faz ter prazer, que eu sinto aquela pulsaçãozinha na minha região íntima. É um beijo no pescoço, é uma massagem no pé, sei lá, cada um é de um jeito. Mas o que te excita? Já nunca parei para pensar. Começa a parar para pensar a partir de agora e faça o compromisso de dentro de, sei lá, uma semana, 15 dias, você vai ter uma lista com pelo menos 5 coisas que te excita. Porque naquele dia que a sua excitação estiver lá embaixo, que você for para um ato sexual, você já vai ter gravado aqui quais são as coisas que te excitam. E aí você vai buscar por essas coisas para você ter uma excitação melhorada, tá? Então,
Então esse já é um passo aqui. Depois, na resposta sexual, eu vou vir com recursos pra gente poder melhorar isso, melhorar a excitação, melhorar o desejo, mas como eu falei pra vocês que aqui não vai ser um vídeo curto e superficial, por isso eu já tô ensinando pra vocês aqui alguns passos pra vocês irem trabalhando isso, tá? Mas a segunda aula também vai ser bem completinha a respeito disso que a gente tá falando. E aí a gente tem a disfunção de orgasmo. Tem muita mulher que se acha anorgásmica. Por quê? Porque nunca conseguiu ter um orgasmo. Gente, tem mulher que nunca conseguiu ter um orgasmo, não é brincadeira não. E aí, eu vou pra relação sexual e isso não me dá prazer? Por que eu vou querer ficar fazendo uma coisa que não me dá prazer? Entende de onde vem aí a disfunção de desejo? Você entende por que o desejo está cada vez menor na mulher moderna? Porque o sexo se torna cada vez menos prazeroso, o sexo se torna cada vez mais na escala de prioridade da mulher moderna, o sexo está lá embaixo. Pra que eu vou fazer sexo? Eu tenho tanta coisa pra fazer. Quando eu vou pro quarto, eu quero deitar, dormir, descansar. Então, assim, vem as alterações de desejo, entende? Porque se eu não tenho prazer, se eu não tenho orgasmo, por que eu vou querer ficar fazendo uma coisa que não me dá prazer? Agora, se eu tenho prazer, se eu tenho orgasmo, é muito mais fácil eu incluir essa atividade na minha rotina. Porque mesmo que eu esteja cansada, mesmo que eu esteja esgotada mentalmente, eu vejo isso como algo produtivo, algo que me dá prazer. Né? Hoje virou modinha aí as pedaladas, o ciclismo, as corridas de rua. Por quê? Porque é prazeroso, libera hormônio. Então a pessoa chega do serviço cansada e ela quer pedalar. No sábado e no domingo, que é o tempo que a pessoa tem para descansar, ela quer levantar de madrugada para fazer trilha. Por quê? Porque é prazeroso, porque é gostoso, porque libera hormônio. É isso que o sexo tem que se tornar na nossa vida. Porque senão a gente não vai ter vontade de fazer. Então, uma pessoa que tem disposição para levantar às 5 da manhã, para pedalar no fim de semana, essa pessoa precisa trazer esse contexto para a sua vida sexual. Uma pessoa que tem disposição para ir para academia todos os dias, nesse calorão danado, ficar lá suando, levantando peso em busca de um corpo melhor. Por quê? Porque produz hormônio, porque dá prazer. Dá prazer você pensar em fazer aquilo. E é assim que o sexo tem que ser. Eu tenho que ter prazer em pensar em fazer sexo. Sabe? Quando eu penso que hoje eu vou preparar um momento de intimidade com meu parceiro. Isso tem que ser prazeroso, isso não tem que ser uma obrigação. Sabe? Eu tenho que pensar que perfume eu vou vestir, que perfume eu vou passar, que lingerie eu vou vestir, o que eu posso fazer de diferente. Eu tenho um bebê, como que eu vou fazer para esse bebê dormir mais cedo, né? Em que ambiente eu vou ter essa relação sexual, já que eu não vou ter ele no mesmo ambiente que o meu bebê. Então, assim, eu preciso me preparar, sabe? Eu preciso dar importância à minha relação sexual. Outro exercício, faça uma lista de prioridades na sua vida hoje, tá? De prioridades. Em que lugar está o sexo como prioridade na sua vida? Você vai colocar lá o seu trabalho, o seu filho, o seu marido, o seu cachorro e o sexo lá embaixo. Enquanto esse sexo estiver lá embaixo, a sua vida sexual não vai ser satisfatória. Porque o sexo ele precisa vir no topo dessas prioridades, como algo importante, porque senão ele não vai acontecer. Outro exercício, faça uma lista aí. Quais são os papéis que você assumiu na sua vida hoje? Quais são os papéis que você executa na sua vida hoje? Meu papel de mãe, meu papel de filha, porque eu cuido da minha mãe, meu papel de esposa, porque eu tenho compromisso com meu marido, o meu papel de dona de casa, porque eu preciso cuidar da minha casa, e o seu papel de mulher. O papel daquela pessoa que se olha no espelho e se acha bonita. E o papel daquela pessoa que cuida das unhas, que arruma o cabelo, que faz uma maquiagem. O papel daquela pessoa que compra uma lingerie bonita, que compra uma roupa que gosta. O papel daquela pessoa que compra um perfume gostoso para cheirar e se sentir cheirosa. Aonde que tá esse papel na sua vida? Você sabe por quê? Porque esse é o papel da mulher. E se você não tiver o papel da mulher na sua vida, você não vai ter sexo. Porque mãe não faz sexo. Filha não faz sexo. Profissional não faz sexo. Quem faz sexo é a mulher. E se você não assumir o papel de mulher na sua vida, a sua relação sexual não vai subir na lista de prioridade. Você pode até tentar colocá-la ali em terceiro lugar. Não vai. Então a gente precisa assumir o nosso papel de mulher para a gente conseguir resgatar lá no nosso íntimo essa sexualidade aflorada que existe. Porque a gente tem desejo de ter relação sexual, a gente tem desejo de ter intimidade. Talvez não na mesma frequência que os homens. Sim, talvez não na mesma frequência. Mas com o mesmo desejo de prazer, com o mesmo desejo de conexão, com o mesmo desejo de gozar, de ter orgasmo e não de fazer uma coisa só por obrigação ou para cumprir tabela, como a maioria das mulheres vem fazendo no dia a dia. Então a gente precisa resgatar essa mulher que tá tão fechadinha aí. Essa mulher, ela precisa assumir o papel dela na sua vida para que você consiga ter mais desejo sexual. Senão isso não vai acontecer, tá bom? E autoconhecimento, gente.
Se você não souber o que você gosta, se você não souber onde você gosta de ser tocada, como você gosta de ser tocada, se você não disser pro seu parceiro, olha, é mais pra cima, é mais pra baixo, é mais pro lado, é mais devagar, é mais rápido, é mais forte, é mais leve, ele não vai saber, porque ele entende de corpo masculino. E ele sabe que no corpo masculino é rápido ou não. Agora do feminino não, você tem que saber se no corpo feminino é rápido ou não. Então a gente precisa desse autoconhecimento. Tá? A gente precisa do autoconhecimento para a gente conseguir trabalhar melhor as alterações que surgem, porque elas vão surgir. Vai acontecer de um determinado momento você não ter tanta lubrificação. Já, o que eu posso fazer para melhorar a lubrificação? Contrair tua musculatura íntima. Tem mulher que não tem percepção de contração, tem mulher que nunca trabalhou esse músculo e nem sabe que a vagina contrai. Mas por que contrair? Você não está só vendendo aí o seu trabalho de fortalecimento? Não! Você sabe por quê? Porque a gente tem glândulas na nossa região íntima que produz a nossa lubrificação. Quando eu contraio a minha musculatura, eu comprimo a minha glândula e ela joga essa lubrificação para dentro do meu canal vaginal. Então eu já tenho aí a minha lubrificação inicial. Para mim ter mais lubrificação durante essa relação sexual, tem que ter atrito, porque aí essa lubrificação vem sendo liberada lá do meu útero, lá mais profundamente, para molhar esse canal. Porque quando eu começo a ter atrito, o meu cérebro entende o seguinte: olha, tem um atrito ali embaixo. Se não molhar, vai esfolar. Então a gente precisa molhar esse negócio. E aí é onde começa a molhar. E a mulher vai ficando molhada, e a mulher vai ficando úmida. Só que o que acontece? A maioria das mulheres, quando a gente vai para a relação sexual, lembra que eu falei que a vagina aumenta de tamanho? Elas têm uma musculatura flácida, uma musculatura enfraquecida. Então, quando essa vagina aumenta de tamanho, esse músculo fica folgado, fica amolecido. E aí o pênis entra e sai, e o atrito que tem nessa parede vaginal é muito diminuído. E aí a gente não vai ter esse start de, olha, vamos molhar mais. Não, ó, o atrito é muito pequeno, aquele pouco de umidade que teve inicialmente já é suficiente. E aí, se você ficar muito tempo nesse atrito, é onde começa a esfolar, começa a te machucar. Então, só o fato de você contrair essa musculatura, de você trabalhar esse músculo íntimo, de você ter um tônus muscular fortalecido, vai melhorar muito a sua lubrificação, vai melhorar muito no orgasmo. Se a gente tem um canal vaginal com tônus mais firme, a gente tem mais contato, a gente tem maior estímulo do ponto G dentro do canal vaginal. A mulher que consegue ter orgasmo com penetração, se ela tem uma musculatura mais forte, ela tem muito mais estímulo nessa região. Se ela não tem uma musculatura tão forte, mas ela consegue contrair e apertar esse pênis durante esse entra e sai, ela tem um estímulo muito maior nessa região. Então ela vai conseguir ter um orgasmo com penetração com muito mais facilidade. Sem contar que o fato de a gente trabalhar essa musculatura, a gente melhora toda a sensibilidade desse canal. A disfunção de atrofia, a gente tem uma mucosa afinada e a gente tem a perda dessa elasticidade. Então, com o passar dos anos, é comum que o nosso músculo vai ficando mais rígido. Então, quando a gente começa a trabalhar essa musculatura, a gente diminui essa rigidez e essa mucosa, mesmo que ela fique mais afinada, ela vai ficar muito mais saudável. Então eu vou conseguir ter uma relação sexual prazerosa, mesmo já tendo entrado na menopausa, mesmo tendo aí, sei lá, 50, 60 anos, 70 anos, 90 anos, porque a gente pode ter relação sexual enquanto o parceiro tiver ereção e a mulher tiver elasticidade no canal, dá pra ter coito. Não vou falar que dá pra ter sexo, porque sexo dá pra ter pro resto da vida. Porque sexo é prazer, não é só coito, né? A gente precisa criar um novo modelo de sexo a partir do momento que a gente não pode ter coito. E isso é completamente possível, tá? Completamente possível. Então, se você tá nessa fase que não tem mais coito, não ache que a sua vida sexual acabou. Porque a gente pode criar um modelo de sexualidade em que ambos tenham prazer e se sintam realizados e satisfeitos, mesmo que não tenha ereção, mesmo que não tenha penetração, tá? Então, a gente tem outras formas sim. E isso é sexo. Isso é sexo, é descobrir as formas de se dar prazer, de receber prazer, de trocar prazer, e não só coito, pênis e vagina, tá? Então a gente precisa de autoconhecimento pra gente começar a melhorar as alterações que a gente tem no dia a dia. A gente tem recebo muita queixa de mulheres a respeito de desejo, a respeito de orgasmo, a respeito de lubrificação, a respeito de excitação, coisas que a gente resolveria facilmente com autoconhecimento, entende? Que resolveria facilmente se eu soubesse o que eu preciso trabalhar para eu melhorar essas questões. E a gente precisa primeiro entender todas essas questões para a gente poder trabalhar, tá? E o trabalho dessa musculatura é indispensável. Toda mulher deveria trabalhar a sua região íntima, por questões de saúde, por questão de prevenção de disfunção. A gente previne a bexiga baixa, a gente previne incontinência urinária, mas por questão sexual também, por questão de prazer, tá? A gente precisa trabalhar essas questões pra gente poder ter uma vida
sexual mais prazerosa. Não vou entrar aqui no contexto da dor, tá? Das disfunções de dor. Depois eu vou fazer um aulão só sobre dor, porque aí quem estiver passando por esse problema, vem assistir o aulão, porque aí vai fazer sentido para vocês. Então não faz sentido eu colocar essa disfunção aqui, porque essa aula é num contexto geral, tá? Então, como eu falei para vocês, agora eu vou ensinar vocês a fazer o exercício da autobiografia sexual, tá? O que é essa autobiografia sexual? É eu fazer uma biografia e traçar o trajeto da minha sexualidade desde o começo, desde da minha primeira descoberta sexual até o momento em que eu tô hoje. Então a gente vai fazer, devia já ter feito aqui pra ficar bonitinho pra vocês, mas como não fiz, eu vou fazer aqui agora. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. É assim mesmo, viu, gente? Ao vivo acontece essas coisas. Então eu vou fazer uma linha, já vou mostrar aqui pra vocês. E nessa linha eu vou colocar o meu primeiro contato sexual. O que é meu primeiro contato sexual? Já? Quando eu perdi a minha virgindade? Não, quando você descobriu a sua região íntima e você começou a se tocar, se masturbar. Então você vai colocar lá, no primeiro tracinho, masturbação. Já se eu nunca me masturbei, então ok, no seu caso, o seu primeiro contato sexual vai ser a sua primeira experiência sexual. E aí embaixo, eu quero que você, eu vou desenhar o meu aqui, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu quero que você coloque 3 sentimentos, 3 experiências que você teve com esse primeiro contato. Ah, eu senti que foi gostoso, tive gostoso, foi agradável, vou pôr aqui agradável. Foi gostoso, tive prazer. Foi diferente. 3 coisas, tá? Não vamos colocar muito mais do que isso. Já se foi constrangedor, foi doloroso, me senti culpada, coloca aí. Se é o seu caso, coloca aí na sua autobiografia. Depois disso, vamos pro segundo marco, que foi quando eu tive a minha primeira relação sexual. Então lá, primeira relação sexual. Como foi a minha primeira relação sexual? Foi dolorosa, foi traumática, foi ruim, foi prazerosa, foi maravilhosa, foi, né? Coloca lá. Não vou escrever aqui não, pra não ficar muito tempo, tá? Vou só colocar aqui, certo? E aí, eu vou colocar como foi a minha primeira relação sexual, minha primeira experiência sexual com o parceiro que você está hoje. Então, primeira experiência com o parceiro. Certo? Como foi? Maravilhosa, diferente de tudo. Não foi muito legal não, mas depois ficou bom. Então coloca lá, maravilhosa, nananana, certo? E aí eu quero que você coloque o próximo marco como está a sua satisfação com a relação sexual que você tem hoje, com a vida sexual que você tem hoje, tá? Então, sexualidade hoje. Certo? E aí, por último, eu quero que você coloque, e aí, 3 coisas, como você gostaria que fosse a sua relação sexual hoje, como você gostaria que fosse a sua vida sexual, as suas experiências sexuais, tá? Então, como gostaria que fosse, já vou mostrar pra vocês como ficou o meu aqui. E aí, você vai colocar 3 coisas, certo? Aqui, ó. Então, ó, primeiro contato, masturbação. Segundo contato, primeira relação sexual. Primeira relação com o parceiro, relação como está hoje com o parceiro, como eu gostaria que estivesse. Então, eu fiz o gráfico. Por que que eu vou fazer esse gráfico? Porque essa vai ser a forma de você enxergar como está a sua configuração agora, nesse momento. Essa é a forma de você enxergar como está a sua sexualidade agora, nesse momento. Como foi a descoberta, como está e como você gostaria que estivesse. Porque só assim a gente consegue tomar uma atitude. Porque se a gente não enxergar as coisas assim nítido, né, tipo pá, na cara mesmo, a gente não consegue modificar. Então eu quero que você reflita sobre cada passo da sua autobiografia. A minha experiência de masturbação foi ruim. Ressignifica. Volta lá no princípio. Tenha um momento íntimo só seu, onde você vai se tocar, onde você vai se masturbar, onde você vai se descobrir e você vai ter prazer, livre de qualquer julgamento ou de qualquer configuração que esteja aí. Tirar, sabe? Tira a roupa, tira as crenças, tira tudo de errado.
olha para você como mulher, se descobrindo o seu corpo, o seu autoconhecimento, e você vai ter esse momento de masturbação. E a partir desse momento, que vai ser maravilhoso, eu te garanto, você vai deletar da sua mente essa experiência negativa. E a partir daí, você vai ter outra visão a respeito da masturbação. Você vai ressignificar uma experiência ruim com uma experiência positiva, tá? Ah, mas a minha experiência foi positiva. Ótimo, maravilhoso. Faz uma visualização mental de como foi, relembra isso, se conecta com aquele momento, produz aquela sensação, traz aquela experiência positiva para o seu hoje, para você reviver isso de forma mais agradável. E se sentir vontade, se masturbe novamente, se toca, para você ver o que mudou no corpo dessa mulher para aquela menina que se tocou a primeira vez, né? Qual a diferença das sensações de antes para agora. Então, ressignifica isso também, se der para ser de forma ainda mais positiva do que foi, faça isso. Primeira relação sexual, traumática, ruim, ressignifica. Vá para uma experiência sexual aberta e livre dessa carga negativa. Se você tem o hábito de ficar pensando e remoendo, deleta. Toda vez que vir na sua memória aquela experiência e você pensar, ai, mas foi tão ruim, né? Poxa, foi a minha primeira vez, podia ter sido melhor. Traça ali, ó, lado a lado, paralelo. Poxa, mas hoje é maravilhoso. Hoje eu tenho um parceiro que me respeita. Hoje eu tenho um parceiro que é carinhoso, que é agradável. Então não interessa se o primeiro parceiro foi um escroto. Não interessa se a primeira experiência foi ruim. A experiência de hoje é maravilhosa. Se conecta com o agora, com o que é bom. E vai deixando de lado o que é ruim. A gente não apaga automaticamente experiências ruins da nossa memória. Mas quando a gente começa a acrescentar janelas, a gente chama, tem aí dentro da nosso trabalho mental, dos estudos mentais, as janelas que a gente cria. Se a gente cria uma janela paralela a essa experiência ruim e ela é positiva, se eu começo a me conectar mais com o lado positivo do ato sexual em si, eu vou começar a ficar... Sabe aquele problema que tá grandão e ele começa a ficar pequenininho? É como se fosse um avião. O problema, ele é assim, ó, ele é como se fosse um avião. Você olha o avião de pertinho e você fica olhando para o avião tá enorme. E você pensa, nossa, eu não vou dar conta de lidar com isso, é muito grande. Mas quando você começa a se afastar daquilo ali, vai diminuindo o tamanho e a proporção. Se você olha um avião lá no céu, ele é minúsculo. Então, tipo, é insignificante, entende? E é isso que a gente precisa se afastar desse contexto negativo para a gente poder chegar num contexto positivo. Então ressignifica essa primeira experiência com o meu parceiro, a mesma coisa. Ai, minha relação sexual hoje tá muito ruim, mas como foi sua primeira experiência? Foi maravilhosa? Se conecta aquilo, resgata aquilo. O que foi maravilhoso? Anota aí, ó, 5 coisas que foram maravilhosas na minha primeira relação sexual. Anotou? O que são essas 5 coisas? Elas estão presentes na minha vida sexual hoje? Eu te garanto que não tá, porque se tivesse não estaria ruim. Então vamos resgatar, olha, pro parceiro, vamos resgatar isso aqui, vamos ter mais momentos de intimidade, vamos ter mais momentos de preliminar, vamos investir mais nas carícias, vamos investir mais no tempo para nós dois. O que a gente teve nesse primeiro momento, nesses primeiros contatos, que tornou aquele momento tão gostoso, tão prazeroso e que agora já não tá mais. Ah, foi ruim, não foi legal. Mesma coisa da relação traumática, cria uma janela paralela. O que pode ser diferente, o que pode ser melhor para eu ir me afastando dessa experiência negativa. E aí você vai fazer uma análise de como está a sua relação sexual hoje, tá? Pensa aí como está a sua relação sexual hoje, né? O que mudou de lá para cá na questão positiva e negativa. Tudo o que for negativo, ressignifique, se apega, se conecta ao que é positivo. E aí você vai colocar ali também as 3 coisas que você colocou na relação sexual que você gostaria de ter, o que me leva do agora para o meu futuro, né? Tipo, o que eu posso fazer para eu atingir essas 3 coisas? Se a gente tem um problema, a gente precisa resolver, a gente precisa solucionar, porque senão o problema engole a gente. Gente, tá dando aqui nível máximo do vídeo, eu não sei se vai continuar gravando ou se vai cortar, mas eu já vou encerrar aqui bem rapidinho. Então faça a autobiografia de vocês, se conecte com a vida sexual que vocês querem para a vida de vocês e busque meios, qual que é o caminho, qual que é o trajeto que eu preciso percorrer para eu chegar na relação sexual que eu quero, que eu desejo, que é perfeita para mim, entendeu? Então, eu espero que vocês tenham curtido muito essas informações e que faça diferença na vida de vocês. Se vocês curtiram o vídeo, curtiram os exercícios, curtiram todo o conteúdo,
Curte o vídeo, gente, pra eu poder fazer mais aulões aqui pra vocês, senão eu não vou ficar aqui meia hora falando não, tá bom? Mas se eu ver que vocês gostam, com certeza eu vou trazer muito disso aqui pra vocês, porque eu acho que a gente tem muita informação relevante pra compartilhar e pra gente poder distribuir aí conteúdo de qualidade, pra gente parar de olhar o sexo como algo ruim. Então, beijo, gente, até mais!